Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir, assistir este vídeo. Este aqui será o vídeo número 47 que eu estarei gravando e postando dentro do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Nós estamos no capítulo 14, começamos lá no capítulo 1, fomos expondo o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E chegamos agora no último vídeo, no verso de número 31, quando Jesus, depois que ceiou ali com os seus discípulos, né, comemorando, vamos dizer assim, a Páscoa, né, e onde estava ali o cordeiro, né, simbolizando que tinha como, na Páscoa dos judeus, era o animal, né, sem mácula, que era sacrificado na Páscoa. E ali estava a verdadeira Páscoa, que era Cristo, que seria sacrificado para pagar os nossos pecados, né? E lá, né, na Páscoa dos judeus, na primeira Páscoa, que foi lá em Êxodo 12, nós temos lá as ervas amargas e o pão sem fermento. E tudo isso, na verdade, ele tinha um propósito de Deus ter colocado ali, né? Foi na época das figuras. Então, tudo isso levava e apontava para Cristo Jesus, a sua palavra, a salvação, o sangue derramado na cruz. Ou seja, Jesus, nossa Páscoa, foi crucificado, foi sacrificado em nosso favor, né? Foi pela morte de Cristo que nós somos salvos de nossos pecados, não é? Se Jesus não tivesse feito essa grande obra, se Deus não tivesse feito essa grande obra através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Mas por meio de Cristo Jesus, nós então, colocando a nossa fé nele, né, de todo o nosso coração, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador, procurando, né, conhecer a palavra de Deus, conhecer e andar nos caminhos que Jesus ensinou, que tem como base o amor, né? E aí nós vamos então, né, testemunhando de Jesus através dos nossos atos, das nossas palavras, né, das nossas atitudes, para que outras pessoas, né, possam também, olhando para nós, que já fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, e estamos andando com Jesus, no caminho de Jesus, conforme a palavra de Jesus nos orienta, ainda que somos falhos, né, falhamos, erramos, perfeito é só o Senhor Jesus, mas nós procuramos nos esforçar, né, para andarmos nos caminhos do Senhor. Então hoje nós vamos gravar o vídeo 47 e a partir do verso 32. Aqui vai falar do Getsêmani, né? Jesus ali no Getsêmani. Observe que Jesus, depois que ceou com os discípulos, comemorando ali a última Páscoa, que hoje as pessoas, né, os evangélicos chamam de ceia, não é? Religiões têm as suas, colocam os seus nomes diversos, mas entendamos, é a Páscoa, né? A ceia, chamada hoje de ceia, Santa Ceia, na verdade ela é a Páscoa, né? Então nós precisamos entender o sentido de todas essas coisas, né? Não adianta nada você ir lá comer do pão e beber do vinho, sem entender que aquilo ali que você está fazendo lembrança e reconhecendo diante de Deus e diante das pessoas que estão ali, né, que você é salvo em Cristo Jesus. Esta é a representação e o entendimento que nós devemos ter. Então, quando nós participamos da ceia, no caso, alguns participam uma vez por mês, outros participam todas as vezes que se reúnem, enfim. Toda vez que nós nos reunimos e participamos, né, nós estamos fazendo lembrança
amém? Do sacrifício de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse deve ser o entendimento. Se nós não participarmos da ceia, não comermos o pão, o vinho, né? No caso, nós servimos o suco de uva hoje, mas não é isso. Não é nessas coisas que está o poder de Deus. O poder de Deus está no entendimento nosso, na fé do nosso coração. Então, crer que tudo isso mostra para nós o sacrifício de Cristo, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, Cristo Jesus crucificado. É isso que Paulo pregava, né? Paulo pregava Jesus e Jesus crucificado, né? Para a salvação de todo aquele que crê, evidentemente. Se você não crê, então a gente prega o Evangelho para quê? Para que através do Evangelho, você ouvindo o Evangelho, você possa crer, né? E pela fé você seja alcançado aí pela graça de Deus. Mas eu sei muito bem que a fé não é para todos, não são todos que creem, né? Dentro da casa da gente mesmo, dentro da família, tem pessoas que creem, tem outros que não creem, e é assim mesmo, isso é dessa forma, é dessa maneira. Outra coisa que eu queria colocar aqui, irmãos, que eu não tenho intenção, que não é essa a minha intenção, de aprofundar, né? Mesmo porque, irmãos, pensemos um pouquinho. Quem de nós, seres humanos, né? Falhos, pecadores, pó, sim, né? Tem muitas pessoas que se orgulham de ser alguma coisa. Mas quem de nós, irmãos, pode entender as coisas de Deus? Qual ser humano pode bater no peito e dizer, não, eu conheço, eu sou doutor? Veja que na época de Jesus, os fariseus, os religiosos, eles batiam no peito, né? Acusavam Jesus de quebrar o sábado, quebrar a lei, né? E quem estava ali era o próprio Deus encarnado, que é o autor da lei, que é o autor do sábado, que é o autor de todas as coisas, é dono até da vida deles. Mas eles se orgulhavam disso, né? Eram os doutores das leis, os fariseus, questionavam Jesus. Então, vamos ser humildes, né? Qual de nós pode conhecer a Deus? Nós temos a teologia, né? E eu não sou contra a teologia, não. Eu fiz teologia, né, dentro da minha entidade religiosa por 3 anos. Estudamos somente a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, né? Existem faculdades de teologia aí, existem muitas coisas aí, e eu não condeno ninguém que faça isso. Quer fazer, faça. Mas precisamos ter esse entendimento. Qual de nós, por mais sábios que sejamos, por mais conhecimento que adquirimos, podemos conhecer as coisas de Deus? Se Deus não revelar a nós pelo seu Espírito. Quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem, que é do homem? É o fôlego de vida, embora tenha dado por Deus, mas está no homem. Então, o homem natural, carnal, ele conhece as coisas do mundo, as coisas naturais, carnais. Mas as coisas de Deus, é preciso uma revelação de Deus. É Deus que concede isso para nós. Tá certo? E ele concede conforme a nossa capacidade de absorver todas essas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele recebeu revelações tremendas de Deus. Ele foi arrebatado em espírito. No terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, porque não tem como entender as coisas. Nós olhamos os profetas que tinham visões de Deus, eles colocavam coisas que eles viam conforme o entendimento humano que eles tinham. Quem é que pode compreender as coisas de Deus, irmãos? Nós não conseguimos compreender nem as coisas da terra, nem as coisas daqui, muitas vezes não entendemos. Imagina as coisas espirituais. Nicodemos, que era um doutor da lei, que teve um encontro com Jesus, que era um homem instruído na palavra, doutor, entre os fariseus, muito respeitado. Jesus disse a ele: Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrenas, coisas naturais, se você não está entendendo, imagina se eu falar coisas espirituais para você.
Então, irmão, nós temos que ter essa humildade de chegar diante de Deus e falar, Senhor Deus, eu não entendo. Eu estou olhando para a palavra, mas eu não entendo. Se o Senhor não revelar a mim, eu não entendo. Entendeu? Nós nos esforçamos dentro daquilo que podemos, de estudar, de ler, de meditar, de orar, de buscar o Senhor. Mas quem revela, irmãos, as coisas é Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Então nós não temos que nos orgulhar de nada, de nada. Porque se temos alguma coisa, algum conhecimento das coisas de Deus, é Deus que deu. E a glória, a honra e o louvor é toda dele. Amém? Se ele não quisesse, nem salvo nós estaríamos. Estaríamos condenados e perdidos. Quantos tem aí que até já ouviram, mas não creem? Então tudo é Deus que faz. E nós temos que ter essa humildade de chegar diante de Deus humildemente, né, e reconhecer isso. Né? Quando nós começamos a falar, eu sei, eu faço, eu aconteço, não sabemos nada, irmão, das coisas de Deus. O que Deus deu, eu já disse isso desde o início do vídeo, desde o primeiro vídeo. O que Deus nos dá é uma fagulha das coisas de Deus, é uma centelha. Né? As coisas de Deus são muito mais sublimes do que nós podemos imaginar, do que o nosso pensamento possa imaginar. Não tem ser humano na Terra, por mais inteligente, por mais evoluído, por mais cientista, por mais doutorado que seja, né, que possa entender as coisas de Deus. Então as coisas que Deus dá para nós é para que nós possa gerar em nós uma fé. E por meio da fé em Cristo, né, em Jesus, nós então possamos ser alcançados por Deus pela graça salvadora, sermos salvos e termos a vida eterna. Aí lá na vida eterna, quando nós chegarmos lá, nós vamos estar diante de Jesus, diante de Deus. Aí lá nós vamos conhecer mesmo as coisas espirituais, porque já estaremos preparados para isso. Estaremos num corpo espiritual, estaremos em espírito, um corpo espiritual imortal. Mas por enquanto, irmãos, vamos ficar satisfeitos e dar glória a Deus por aquilo que Deus nos dá. Amém? Então eu não estou aqui, irmãos, querendo, e nem tem tempo para isso, e nem tem como eu fazer isso, porque eu não consigo, né, esgotar, né, ou colocar aqui as coisas de Deus. O pouquinho que eu coloco aqui, irmãos, é aquilo que Deus me deu, é aquilo que Deus me revelou, né, através da palavra, e eu estou passando aqui, né, estou passando aqui porque para que você também aí que não conhece, se você conhece, amém, irmão, glória a Deus por isso. Um dia nós estaremos juntos, né, por toda a eternidade. Se a sua fé está em Cristo, se você é salvo em Cristo, glória a Deus, nós somos irmãos e um dia estaremos lá na glória. Mas se você não conhece ainda, é para esses, né, que eu estou postando esse vídeo. É porque um dia também eu não sabia, não conhecia o Senhor Jesus. Era religioso, mas não conhecia. Então é para essas pessoas que eu estou postando, amém? E se você puder aí, você que tem o conhecimento, o entendimento, até mais que eu, lógico, que meu entendimento é mínimo. O que eu tenho é aquilo que Deus me deu e que eu posso suportar, e que é muito pouco. Mas, se você puder, me ajude aí compartilhando esses vídeos, né? Comente, compartilhe, né, esses vídeos, envie para pessoas aí, seus parentes, porque a ideia aqui é pregar a salvação em Cristo Jesus, e somente isso. Amém? Deus abençoe a todos aí. Mas vamos lá. Capítulo 14 do Evangelho escreveu Marcos, verso de número 32. Então, como eu disse, Jesus participou dessa ceia, desse jantar, né, ali, num lugar que ele determinou, né, num cenáculo, juntamente com seus discípulos, partiu o pão, partiu o cálice da nova aliança, representando todo o sacrifício de Cristo Jesus. Ali estava o Cordeiro de Deus, né, o próprio Senhor Jesus, que seria sacrificado no dia da Páscoa, que é o dia seguinte. Então aqui nós estamos no 13º dia para o 14º, é noite do 13º dia para o 14º dia. Tá certo? Na verdade já é o 14º dia, já é a própria Páscoa aqui. Por quê? Porque os dias dos judeus começam às 18 horas, né? Mais ou menos às 18 horas, ou seja, no cair da tarde, né?
quando começa a noite e vai até o outro dia, passando aí pela noite, o amanhecer, e termina no entardecer do outro dia, lá no começo da noite já é o próximo dia. Então, aqui já é noite praticamente. Então, o Senhor Jesus, né, ele vai então para esse lugar chamado Getsemane, e nós temos aqui em João uma revelação melhor a respeito desse lugar, né, ainda que, né, mas só para entendimento nosso, né? Veja que João revela assim, ó. Jesus lá no Getsemane. Tendo Jesus dito isto, né? Dito o quê? A oração que Jesus fez pelos discípulos, pelos apóstolos, que João registra aqui no capítulo 17. No capítulo 18 de João, ele diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Então, eles saíram daquela ceia, daquele lugar, daquele jantar, né, que eles tiveram ali. Conversou com Pedro, falando para Pedro o que aconteceria naquela noite, que o pastor seria ferido, os discípulos seriam, né, dispersos. Pedro diz que não, que ele morreria com Jesus, mas jamais o negaria. Jesus disse a ele: olha, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes, antes do amanhecer, antes do galo cantar pela 2ª vez, você vai me negar 3, né? E assim diziam todos eles também. Mas depois nós vamos ver que Jesus ficou realmente sozinho ali, junto aos seus algozes ali, aqueles que levariam Jesus para a cruz, para ser morto. Mas aonde fica esse Getsemane, que é chamado aqui, né? É esse horto, né? É um horto, naturalmente um lugar de muitas árvores, né? Junto ao monte, junto a esse monte, né? Que tinha ali, que Jesus costumava ir para lá, né? Chamava Getsemane por quê? Porque Getsemane tem o significado de uma prensa, aquela prensa que é usada para prensar azeitonas, né? O fruto aí a azeitona, o fruto da azeitona, ela é prensada nessa prensa para extrair o azeite, não é? Que é a figura, veja, é a figura do Espírito Santo. O que aconteceria com Jesus? Jesus foi moído, né? Jesus foi prensado na cruz do Calvário, mas através dele, da sua morte e depois na sua ressurreição, Deus enviou para nós o Espírito Santo, o azeite. Então tem todo esse simbolismo, só aqui para nós entendermos umas coisas de Deus, né? O que significa isso? Então, Getsemane é isso. Então, naturalmente, tinha ali muitas oliveiras, né? E que davam ali as azeitonas, que é o fruto da oliveira, e no tempo determinado era colhido e prensado ali na prensa, nessa prensa, Getsemane, tinha esse significado, e era extraído dele o óleo, o azeite, que depois tem o sentido de, o azeite tem esse simbolismo aí do Espírito Santo, né? Então, irmãos, tudo isso, né, é só para a gente poder entender. Então, o Getsemane, né, aqui revela isso para nós. Mas o que eu queria colocar, então Jesus estava lá com seus discípulos, saiu ali, e ele aqui vai dizer assim, né, vamos ler, né, expor o texto, o verso 32, diz assim, Marcos escreveu: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor, aflição, grande aflição, e a angustiar-se. Jesus, precisamos ter esse entendimento também, né? Jesus sendo Deus, ele se fez homem, né? Então ele estava aqui como homem. Então estava sendo revelado a ele, nessa oração, creio eu, tudo que ele passaria, todo o sofrimento que ele passaria. E não é só um sofrimento físico, precisamos entender isso, né? Quando nós olhamos somente para o sofrimento físico de Jesus, que foi terrível, ele como homem sofreu dores terríveis,
que poucos são entre nós que suportaria o que Jesus suportou, mas tinha o aspecto espiritual, né? Ele seria rejeitado, ele seria negado, abandonado, traído, né? E fora tudo isso, os pecados que ele não tinha cometido, que nele não tinha pecado, ele seria lançado sobre Jesus. Então ele estava morrendo ali, não pelos pecados dele, mas pelos pecados de pessoas más, pessoas maldosas, pessoas cheias de pecado, né? Jesus morreu, irmãos, para salvar pessoas terríveis, né? Observe que no meio dos salvos em Cristo Jesus existem pessoas de coração muito mau. Eu mesmo, né? Ainda sou, Deus ainda está trabalhando na minha vida, mas eu sou mau, não sou bonzinho não. Não penso que eu sou bonzinho não, eu sou ruim, sou peste ruim, né? Pela graça de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Mas observe que Jesus morreu por drogados, prostitutas, né? Pessoas de todo tipo de pecado, adúlteras, né? Então morreu por você aí, que não é bom não tem ninguém, irmão. Bom é só Jesus, só Deus, né? Nós todos somos salvos pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sobre a nossa vida. Precisamos reconhecer isso e agradecer ao Senhor, né? Então observe, irmãos, que eles foram ali, né? E Jesus teve grande pavor, diz aí, começou a ter pavor e angustiar-se. E verso 34 diz, e disse-lhes, a minha alma, a minha vida, o meu interior, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha a tristeza que Jesus estava sentindo ali como homem que era. A angústia que Jesus estava é indescritível, irmãos. Muitas vezes nós sofremos alguma injustiça, nós, seres humanos, sofremos alguma perseguição, algum abandono, alguma rejeição, alguma traição, já queremos vingar, já queremos amaldiçoar, já queremos, né, descobrar na pessoa. Jesus não. Jesus, como uma ovelha muda, ele estava angustiado, estava apavorado, porque ele era homem, ele era carne, e ele iria passar por toda aquela situação, receber os pecados do mundo sobre ele. Ele seria abandonado até pelo Pai, até por Deus aqui. Deus teve que virar as costas para Jesus neste momento. Por quê? Porque Jesus recebeu sobre ele os pecados, e Deus não pode olhar para pecado. Então, a ira de Deus que iria ser descarregada em mim e em todos aqueles que são pecadores, na verdade todos nós, foi derramado sobre Jesus. Então observe, irmãos, o que Jesus estava suportando, como homem que era, né? Ainda sendo Deus. Então a gente vê aqui o texto, a gente não pode nem imaginar, eu não consigo imaginar, irmão. Às vezes a gente sofre alguma coisa, a gente já fica magoado, chateado com as coisas que acontecem com a gente, até dentro da igreja. Já queremos largar da igreja, já queremos abandonar tudo, né? Porque tem traição, tem abandono, tem julgamento, tem tantas coisas na igreja. Já saímos falando mal da igreja aí, né? Misericórdia de nós. Mas Jesus estava aqui, ó, orando a Deus, buscando o Senhor em oração. E ele disse aos seus apóstolos, ficai aqui, vigia comigo, ora comigo, vigia comigo. E olha o que aconteceu. 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Passa de mim esse cálice, Senhor, mas que não seja a minha vontade, seja a sua. Olha a agonia de Jesus, olha o sofrimento aqui no Getsêmani. E disse, verso 36, Abba Pai, que quer dizer, significa papai, todas as coisas te são possíveis. Olha a oração que Jesus estava fazendo para Deus. Afasta de mim este cálice, afasta de mim, tira de mim, afasta de mim isso. Este cálice da ira de Deus que estava sendo derramada sobre Jesus.
Coisa terrível, irmãos. Nós não podemos imaginar isso, eu não consigo imaginar. Como é que Jesus, como homem, suportou? Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Porque Jesus veio fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai que enviou. Jesus, no verso 36, ele faz essa oração. E verso 37, e chegando, achou-se dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora comigo? 1 hora que Jesus estava orando ali, nem 1 hora. Jesus estava ali para ser morto, recebeu o pecado de Pedro, de João, de Tiago, de todos os apóstolos, de todos os discípulos, de meu, hoje aqui, de você que está aí, né? De todos, esteja na igreja, esteja fora da igreja, Jesus recebeu sobre ele, né? E isso é dado àquele que crê. Isso só vai receber o pecado daquele que crê, daquele que não crê. Jesus não vai receber se não crê. Por isso que é necessária a fé, para que você possa receber a salvação em Cristo. Porque essa ira de Deus que foi derramada sobre Jesus vai ser derramada sobre aqueles que não creem no último dia do juízo. E observe que Jesus, sendo Deus que se fez carne, ele estava em profunda agonia. Ele estava cheio de pavor de ver todo aquele sofrimento que ele passaria. Não só físico, como eu disse, mas principalmente o espiritual. Coisa terrível, a ira por causa dos pecados, dos nossos pecados, né? E Pedro não pode vigiar nem 1 hora. Vigiai e orai, verso 38, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque Jesus sabia que se Pedro entrasse em tentação, nós, irmãos, temos que vigiar nisso, para não entrar em tentação, porque é difícil suportar a tentação para nós. Se não for o Espírito Santo, se não for Deus na nossa vida, nós não suportamos, nós caímos em tentação. Nós caímos na tentação e pecamos contra Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, eles estavam espiritualmente, né, reconciliados com Deus, porque Jesus estava ali. Eles tinham fé, mas a carne deles, né, a nossa natureza carnal, pecadora que somos, irmãos, nós somos fracos. Quantos na igreja vêm para a igreja, prova o dom celestial da salvação, o Espírito Santo em suas vidas, recebe os dons espirituais, mas caem. Por que caem? Porque não vigiam, não oram, não buscam a Deus em oração, né? E aí vem a tentação, o diabo lança os manjares da tentação e a pessoa cai e afasta de Deus. E Jesus alerta Pedro, Pedro, vigia, nem 1 hora. Nem 1 hora você pode vigiar comigo, né? Vigiai para que não caia em tentação. E foi outra vez e orou, verso 39, dizendo as mesmas palavras que ele disse ao Pai, dizendo as mesmas coisas ao Pai, né? Senhor, afasta de mim esse cálice, todas as coisas são possíveis, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Jesus fez isso por mim, por você, que está aí ouvindo. E voltando, verso 40 da oração, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que ele ia responder. Por que estavam carregados? Estavam com sono, era noite. Tinha passado já o dia com Jesus, né? Já era noite, como eu disse, já era noite do 13º para o 14º dia. Hoje nós entendemos que seria de quinta para sexta, mas eu não quero colocar isso aqui, entendeu? Eu quero que nós entendamos as coisas espirituais, não fazer questão de dias, meses, anos, mas a gente coloca aqui só para ter o entendimento do que estava acontecendo aqui. Era noite, do 13º para o 14º, que seria a Páscoa dos judeus, né? Que hoje, na nossa tradição religiosa, seria de quinta para sexta, tá certo? Geralmente no mês de abril, né? Nosso aqui, mas eu não faço questão dessas coisas, só para a gente ter entendimento no que estava acontecendo espiritualmente aqui, nessas coisas. E o verso 41 diz, e voltou a 3ª vez e disse-lhe, dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora
Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Judas estava indo lá para entregar Jesus. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Quando Jesus, então, é traído e sabe como é que ele recebeu, Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus aos soldados lá, às autoridades que estavam ali naquele tempo. E sabe como é que Judas chegou até Jesus para mostrar quem era Jesus? Foi com um beijo. Judas chegou e beijou a Jesus. Jesus olha para Judas e fala assim: amigo. Chama Judas de amigo. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Com um beijo, me traz o Filho de Deus, traz o Filho do homem, que era ele que estava ali. Isso já é assunto para o próximo vídeo. Mas o que eu queria deixar aqui, irmãos, é essa agonia, esse pavor que Jesus como homem estava sentindo. Jesus estava como um homem. Pensa bem, você levar sobre si o pecado de ladrão. Não é o pecado de quem você ama, não, sua esposa, seus filhos, que você poderia até entregar sua vida para salvá-los. São pessoas que você quer bem, pessoas que você ama e pessoas que querem bem você e amam você. Mas Jesus fez isso por inimigos de Deus. Pessoas más, como eu, como você, que não queria saber das coisas de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, que não se interessa pelas coisas de Deus. Pessoas que andam em pecado, andam nos desejos da carne, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Pessoas assim, más, idólatras, prostitutas, viciados, ladrões, mentirosos, raça ruim, cobra venenosa, né? Eu não vou, poderia até citar aqui Romanos. Paulo tinha esse entendimento, né? Vou ver se eu acho aqui Romanos 3, se eu não me engano, Romanos 3, quando Paulo fala que todos estão debaixo de pecado. É isso mesmo, Romanos 3, verso 10, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha aqui, Paulo falando, não tem na terra nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não tem ninguém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo escrevendo aqui aos romanos, aos irmãos de Roma, capítulo 3, verso 12. A sua garganta, verso 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Sepultura. A boca, sepultura aberta, cheia de imundície, cheia de restos, de ossos, podridão. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide, veneno de cobra, estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, querer o mal do próximo, querer derramar o sangue do próximo. Essa é a situação nossa, é minha, é sua, que está aí. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ninguém teme a Deus. Nem os que estão dentro da igreja. Muitos, não todos, mas muitos que estão dentro da igreja não temem a Deus. Fazem o que acham que tem que fazer, falam o que acham que tem que falar e
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei que é perfeita, que revela o caráter de Deus, ela condena todos. Toda a boca tem que ficar fechada. Naquele dia do juízo diante de Deus, nós vamos estar quietinho, caladinho, não vamos falar nenhum A. Ninguém. Porque todos são condenáveis diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa é a nossa situação, irmão. E Jesus morreu por esses pessoas assim, lá no Getsemane. Ele estava sendo revelado, ele estava recebendo sobre ele tudo isso aqui, ó, que nós somos. Nosso veneno, a nossa língua má, tudo isso aqui estava sobre Jesus. E aí depois Paulo vai falar da justificação, a partir do verso 21 do capítulo 3, mas não vou entrar aqui, da justificação somente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, só para ilustrar aqui o que aconteceu ali no Getsemane, que é inimaginável para nós. Nós não conseguimos. Nem isso aqui, ó, o que Jesus passou lá. Esses filmes que aparecem aí, que a gente vê no vídeo, o sofrimento de Jesus, Jesus sendo chicoteado, coroa na cabeça. E a gente olha aquilo, fica até chora, né? De ver como que pode a maldade humana chegar nesse ponto. Fazer aquilo para Jesus que veio para salvá-los. Mas aquilo não é nada, irmão. Aquilo não é nada. Aquilo é sofrimento físico que Jesus passou, que foi grande, porque ele era homem, né? Mas esse pavor que Jesus estava sentindo aqui, essa angústia, é porque ele estava recebendo sobre ele os pecados de todo mundo. E Deus, o Pai, que o enviou aqui na terra, ia virar as costas para Jesus neste momento. Porque se Deus não faz isso, né, na cruz do Calvário, a morte de Jesus não se consumaria. Deus poderia, na hora ali, aqui já no Getsemane, atender essa oração de Jesus. Abba, Pai, né, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice. Deus tinha todo o poder de afastar e não deixar Jesus passar por essa situação toda aqui. Era só ele enviar um anjo, não precisava muito não. Ele enviando um anjo, um ser celestial aqui na terra, ele destrói tudo, acaba tudo. E se ele mandar um exército, então, de anjo aqui, misericórdia. Não sobra nem para contar a história. Se o assopro, você der um assopro aqui de Deus sobre a terra, acaba tudo. Né? Então, mas Deus entregou Jesus para que hoje eu, esse que está falando aqui, que é pecador, que é falho, que é mau, que é raça de víbora, e você que está ouvindo aí também, viu? Perdoe falar assim com você, mas é assim mesmo, é ruim. Ah, que isso, irmão, eu sou bom, eu ajudo os outros, eu faço isso, eu pago minhas contas, sou uma pessoa boa. Não tem bom na terra, irmão. Todos nós somos pecadores e condenáveis diante de Deus. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia, por isso aqui que Jesus passou no Getsemane, e vai passar, que a gente vai ver aqui, né, toda a humilhação, morte e a ressurreição, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus ao Pai, tudo isso, irmãos, mostra e revela para nós o grande amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a sua vida. Esse é o amor de Deus, incomparável, indescritível, inimaginável, incompreendido por muitos, né? Que é só revelado pelo Espírito Santo. Que Deus, através desse vídeo, dessa palavra que está aqui, possa revelar Jesus a você. Possa revelar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, a salvação que está em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. E você reconheça que você é um pecador e você está condenado diante de Deus, mas que se você se arrepender de seus pecados, reconhecer que você é pecador, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor,
né, renunciar, né, o pecado, as coisas carnais, a prostituição, as coisas dos desejos da carne, as coisas mundanas, né, que o mundo oferece para nós, que são pecado diante de Deus. O mundo tem coisa boa, viu? Não é tudo que é ruim, não, mas precisamos pedir para Deus discernimento, né, de andarmos e renunciarmos a essas coisas do mundo, não amarmos o mundo. Podemos até usufruir do mundo, nós estamos no mundo. O crente não precisa, né, não é porque eu sou crente que eu não vou comer alguma coisa boa, participar de alguma coisa que seja boa para mim, para minha alegria. Deus nos dá todas essas coisas. Mas o pecado não. O pecado, o mundo jaz no maligno. Isso aí nós precisamos renunciar. As coisas do mundo, as coisas da carne e o diabo, que é o nosso adversário, que anda ao derredor, querendo o quê? Querendo nos afastar de Deus. Muitas pessoas perdem carro, perdem emprego e ficam falando que é o diabo. Não, irmão, o diabo não está preocupado com o seu emprego. O diabo não está preocupado com o seu carro, de tomar o seu carro, de tomar a sua casa. Se ele puder, ele vai fazer, para fazer você sofrer. Mas não é essa a intenção do diabo, viu? Colocar uma enfermidade sobre você, viu? O diabo quer matar, roubar e destruir. E ele faz isso pelo pecado. Ele quer que você peque. E se você pecar, você se afasta de Deus. E aí ele vai trabalhar na sua vida e vai te matar, te roubar e te destruir. Mas Jesus veio para desfazer esses laços do diabo. Então, receba aí pela fé esse sacrifício de Jesus. Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Receba Jesus aí mesmo onde você está. Se você quiser conversar comigo, eu levarei você na minha igreja, na minha entidade religiosa que eu frequento, que eu amo, né? Não adoro não, eu amo, né? Porque tem homens pecadores como eu, como você, mas que receberam a graça da salvação em Cristo e hoje ensinam essa palavra que está aqui. Se você quiser, teria o maior prazer em te levar lá. Você vai congregar conosco, você vai ser uma bênção na mão de Deus, Deus vai salvar você, sua casa, sua família, eu creio assim. Que esse é o propósito de Deus, salvar aqueles que creem. Que você receba aí essa salvação em Cristo Jesus, e eu estou aqui à sua disposição para te levar lá nessa igreja. Então lá também tem a teologia, viu? Se você quiser conhecer um pouquinho mais das coisas de Deus, não das coisas dos homens, tem lá o curso teológico, tem os ensinamentos, que eu participo até hoje, faz 11 anos que eu estou lá aprendendo, e não pretendo deixar, continuo aprendendo, mas também, se você quiser lá, estou à sua disposição. Mas entenda isso, não é a entidade religiosa que salva, não é as suas obras, o seu entendimento, a sua teologia, né, tudo isso que você adquiriu aí, tudo isso vem de Deus. Mas não é isso que salva. Quem salva é Jesus. Nossa Páscoa, que foi sacrificado em nosso favor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se puder, né? Se Deus tocar no seu coração, compartilhe esse vídeo. Dê um ok aí, um like. Pode usar, né? Para glória de Deus, né? Que seja para a glória de Deus. Eu não estou aqui para... Não quero nada. Quero só que você seja salvo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.